papel e caneta na mão, que já vai começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você entrou nesse vídeo, eu peço, por favor, fique até o final. Eu tenho poucos minutos para liberar uma mensagem poderosa da parte de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A gente vai falar aqui exatamente de Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 11, a qual a palavra do Senhor vai nos dizer: quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. A gente está falando aqui exatamente da vida de Jacó. A gente voltando alguns capítulos, a gente chegando ali no capítulo de número 25, versículo de número 27, a gente vai ver ali que cresceram Esaú, que foi um homem perito no campo, e também cresceu Jacó, um homem de tendas. E agora no versículo de número 28, a Bíblia vai mencionar que o seu pai Isaac amava mais Esaú do que Jacó, porque Esaú era um homem braçal, era um homem do campo, era um homem que plantava, era um homem que colhia. E a gente vendo que no caminhar dessa história, ali, quando chega em casa, Esaú cansado, Jacó compra a sua primogenitura, porque Esaú não ligava muito para a primogenitura. E ele com fome vendeu, e tudo normal para ele, e continuou-se a vida. Mas quando chega agora em Gênesis, capítulo de número 27, versículo de número 41, que Esaú descobre que o seu pai, que ia te abençoar, abençoou o seu irmão na sua frente, as coisas mudam. E ele fala: certamente chegarão agora o quê? Os dias de luto de meu pai, porque eu vou matar o meu irmão. Agora Jacó corre perigo. Agora Jacó está sob um decreto de morte, meus irmãos. Talvez você que está aí vendo esse vídeo, talvez o inimigo já decretou a sua morte. Talvez o inimigo já quis abrir, já está preparando a tua sepultura. Mas eu vou te falar uma coisa aqui da parte de Deus. Se você é escolhido, se você tem chamado, ninguém vai te tocar. Ninguém vai te encostar. Ninguém vai preparar algo maligno sobre a sua vida. Porque o Deus que te chamou, porque o Deus que te escolheu, ele te separa. Ele fala: nesse aí, Satanás, nesse aí você não toca. Esse aí escolhido meu. E você vai ver aqui que no decorrer da mensagem, após ele falar que ia matar o seu irmão, ele não sabia, Jacó não sabia de nada disso. E meus irmãos, diante de crente, daquele que serve a Deus, diante daquele escolhido, nada fica em oculto. E agora sua mãe descobrindo de tudo isso, e depois o seu pai, eles mandam Jacó para a casa do seu tio. E meus irmãos, ao mandar Jacó, a gente vai ver ali agora que ele tinha que partir, né? A Bíblia menciona que ele partiu de Berseba para Arã. E quando a gente fala de Berseba para Arã, ali no versículo parece um local perto um do outro. É tipo meia hora de distância de viagem, não. A gente vai ver que teólogos e estudiosos falam que Jacó percorreu cerca de 900 quilômetros. Daria aproximadamente daqui, da minha cidade, Juiz de Fora, até Brasília, andando a pé. E a Bíblia menciona agora no versículo de número 11, onde a gente chega agora no ápice da nossa mensagem, é que ele pegou ali e teve que passar uma noite. Meus irmãos, se você agora se encontra no deserto, é necessário passar uma noite. E o interessante dessa mensagem aqui é que ele partiu sozinho. Tem momentos, meus irmãos, que a gente pega o celular, manda mensagem para a missionária, manda para o pastor. Tem momentos que a gente pede oração. Tem momentos que a gente chega ali no ciclo de oração e fala: irmão, eu estou numa prova, eu estou numa peleja, eu estou passando por uma situação que eu não consigo resolver. Mas você precisa entender que é necessário passar uma noite. E você precisa entender também que às vezes esse deserto é necessário estar só você e Deus. E agora Jacó, entendendo que tem que passar uma noite, a Bíblia menciona que ele pegou uma das pedras e fez dela o seu travesseiro. Meus irmãos, tem pessoas que estão em mansões nesse exato momento. Tem pessoas que estão debaixo de um ar-condicionado. Tem pessoas que estão agora deitadas numa cama king, talvez de 6, de 10, de 15 mil reais. Vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir.
porque a situação do deserto já tomou a mente dela. Tem pessoas que foram diagnosticadas e não vai morrer da doença não, vai morrer de preocupação. Aqui Jacó entende, agora não tem como ficar mais preocupado, porque a noite me pegou. Eu tenho que andar 990 quilômetros. Não adianta eu caminhar sem parar. A mensagem de hoje é descanso, meus irmãos. A mensagem de hoje é entender, eu tenho que passar por essa situação mesmo, eu vou descansar no Senhor. E a Bíblia menciona que ele pegar e fazer dessa pedra o seu travesseiro. A Bíblia menciona que ele dormiu. Meus irmãos, Deus está falando para nós aqui hoje que a gente também pode dormir no deserto. Não deixe essa situação tirar sua paz, não. Não deixe esse negócio, essa dúvida, essa incerteza tirar sua paz, tirar o seu conforto. Meus irmãos, o interessante aqui é que quando fala que ele dormiu, você fala, é normal? Não é normal, porque o deserto é um dos lugares mais estáveis do mundo. O deserto, de dia faz muito calor e de noite faz muito frio. E mesmo assim ele pegou e dormiu. E além disso, no deserto tem um dos animais mais peçonhentos do mundo, cobras. Olha só Deus guardando ele no deserto. Olha só ele achando que está sozinho, meus irmãos. Talvez você está aí achando que está sozinha, que está sozinho. Mas aquele que prometeu, aquele que te chamou, ele te guarda. Ele está te guardando. E a mensagem dele é descansa. Pega o que tem e descansa. Pega a pedra que tem e deita e descansa e dorme. Não fica olhando para a situação, não. E agora Jacó dormindo. A Bíblia menciona que ele não só dormiu, ele sonhou, meus irmãos. Deus está falando comigo e contigo aqui hoje, que além de pegar e descansar, você pode dormir e sonhar. Talvez os seus sonhos morreram porque você está no deserto, porque você está nessa situação que você olha, não tem como ninguém me tirar daqui. Talvez você se vê no fundo do poço e fala, meu Deus, eu já liguei para o pastor, já liguei para missionário, já liguei para todo mundo e ninguém consegue me ajudar, já oraram para mim, meu nome está na campanha. E nada está sendo resolvido. E aqui Jacó sonha. E não foi sonho de barriga cheia não, meus irmãos. A Bíblia menciona que ele via uma escada. Que a escada atingia o topo do céu. E a Bíblia menciona que além disso ele via anjos subindo e descendo, meus irmãos. Meus irmãos, se você está no deserto, agora Deus te permite dormir e sonhar, você vai ver uma escada que vai te tirar do fundo do poço. A escada do homem não te tira de lá, não, somente a escada de Deus. E ele vendo tudo isso, eu imagino ele maravilhado nesse sonho. E ali depois de tudo isso ainda Deus, olha só meus irmãos, Deus ainda fala com ele no sonho, no deserto. Se você está passando por algo, Deus ainda vai falar contigo nesse deserto. Deus ainda vai se apresentar para você em sonhos e te dizer que ainda tudo é possível, que nada está perdido e que ele não perdeu o controle. E a gente vai ver o que ele vai dizer. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Olha só, meus irmãos, no deserto. A terra em que agora você está deitado, eu a darei você e sua descendência, meus irmãos. Até no deserto tem promessa da parte do Senhor. Ali Deus prometeu para ele e não ficou por aí não. Versículo de número 15. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra que não abandonarei até que cumpra aquilo que lhe prometi. Meus irmãos, se você acha que está sozinho, não está. Ele vai te guardar. E se você está debaixo de uma palavra, de uma promessa da parte de Deus, ele vai cumprir. Porque ele não é um homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Não liga, não fica esquentando com o deserto não. É local de aprendizado. E se tem algo interessante, se você pesquisar no Google, deserto não tem CEP. Não é lugar de moradia. Se você voltar lá atrás, abrindo um parênteses no Egito, quando o povo sai ali e está no deserto, a tenda ela era móvel. O tabernáculo era móvel, porque não era o local de moradia, era local de passagem. Guarda essa mensagem. Esse deserto que você está é passagem.
não é o local que você vai ficar para sempre não, meus irmãos. Ele é o local de aprendizagem. Deus só está querendo te ensinar alguma coisa. Deus só está querendo te mostrar alguma coisa. E que você não vai perecer ali. E agora a Bíblia menciona que Jacó acorda do sonho. E ele fala, oh, quão temível esse local. Quão temível esse lugar. Na verdade, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Você que está aí talvez não sabe. Agora você está sabendo. Você não está sozinho. Você está com Ele. Ele te prepara, Ele te capacita para vencer e passar esse deserto. E a gente vê que no caminhar da mensagem, no versículo de número 18, Jacó vai dizer, na manhã seguinte Jacó se levantou de madrugada e pegou da pedra que havia usado e a pôs como seu travesseiro e fez uma coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. Quem tem azeite aí? Se você está indo para o deserto, não vai despreparado não, leva o azeite. Leva o pouco que tem, leva a pouca força que tem, leva o pouco ânimo que tem, mas vai, caminha sobre o deserto, passa sobre ele, faz disso tudo testemunho, para outras pessoas falar, olha só, ele passou, ela passou, eu também vou conseguir passar, eu também vou conseguir vencer. E a gente vendo tudo isso aqui, no versículo de número 20, Jacó, depois de ver toda essa maravilha da parte do Senhor, ele fez um voto. Você aí, que está no deserto, já fez um voto com Deus? Faça um voto com Deus. Tem pessoas que vai na igreja, pedem, e vai pedindo, mas esquece do importante, fazer um voto com Ele. E no voto dele, a gente vai ver ali que ele fala, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Se Deus for comigo, faz um voto. Se o Senhor for comigo, de maneira que eu volte para a casa do meu pai, eu vou voltar, eu vou contar meu testemunho aqui nessa igreja. Eu vou contar meu testemunho aqui para os irmãos. E ele fez esse voto. E meus irmãos, quando a gente faz um voto com Deus e se alegrar o coração dele esse voto, você pode ter certeza que vai se cumprir. A gente vendo aqui que a gente está aqui, ó, no capítulo de número 28. No capítulo de número 35, Jacó volta com a sua família. Até então, agora ele está no deserto, duro, sem dinheiro, sem propósito de nada, talvez perdido, talvez ele pensando, agora eu vou morrer, agora amanhã pode um bicho me picar, pode acontecer tanta coisa nesse deserto. E depois no 35 ele volta com a tua família, ele volta próspero, com dinheiro, realizado, meus irmãos. Meus irmãos, a mensagem de hoje é isso. Por mais que você está no deserto, você pode descansar, você pode dormir, você pode sonhar. E que quando você acordar desse sonho, você vai falar, olha só, não estou sozinho não. Deus está comigo. E que você precisa fazer um voto com Deus. Faça um voto com Deus a partir desse vídeo que você está vendo. E a mensagem que Deus colocou em meu coração é essa. O deserto é somente passagem. O deserto não é moradia. Você vai vencer essa situação. Você vai glorificar o nome do Senhor. E você também vai dar testemunho à igreja de tudo aquilo que aconteceu. E assim eu agradeço a você por ter ficado até o final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um deserto, que está passando por uma situação que ele não vê mais saída, mas que Deus vai colocar uma escada para tirar ele do fundo desse poço. Até o próximo vídeo no canal. Um forte abraço da parte de Deus.